Se eu tiver um bloqueio de ramo direito, é só você raciocinar. Se eu tenho um bloqueio de ramo direito, eu tenho o ramo direito do feixe de Higgs e o ramo esquerdo do feixe de Higgs. Se eu bloquear o ramo direito, o potencial de ação vai ter mais dificuldade de chegar ao ventrículo direito. Então a válvula pulmonar vai ter o seu atraso de fechamento. Então o P2 vai demorar a acontecer. Então quando eu tenho um bloqueio de ramo direito, o A2 fica no lugar dele, mas o P2 vai se afastar, independente da respiração. Então eu vou ouvir um desdobramento de segunda agulha. Patológico. Por exemplo, é uma pessoa de 65 anos. Eu ouço TRA. Eu não vou pensar em desdobramento fisiológico, hipótese nenhuma. Esse TRA pode ser de bloqueio de ramo direito. Claro, se eu respirar fundo e prender, vai se acentuar um pouquinho, porque aumenta o retorno venoso para a câmara direita, mas é um desdobramento patológico. Uma outra situação em que isso pode acontecer, mas com P2 diminuído, mas desdobrado, é exatamente o que? A estenose pulmonar. É só você raciocinar. Se eu tenho uma estenose da válvula pulmonar, o sangue, para sair do VD para a artéria pulmonar, há um estreitamento. Então vai levar mais tempo para esse sangue sair do VD para a artéria pulmonar. Então a válvula pulmonar demora a se fechar. Então o P2 vai se encontrar atrasado. Então o P2 diminui de intensidade e a segunda agulha vai desdobrar. Então um grande exemplo disso também é a estenose pulmonar. Aqui eu tenho A2, que seria o normal, e P2, os dois componentes, A2 e P2. Vamos imaginar que eu tenho agora um paciente com insuficiência mitral. Então aqui se encontra o ventrículo esquerdo, aqui se encontra a válvula mitral, e aqui eu tenho a aorta saindo o sangue do ventrículo esquerdo. Ora, quando o ventrículo esquerdo contrai, normalmente ele joga o seu sangue aonde? Na aorta, e depois a válvula aórtica se fecha. No caso de uma regurgitação mitral, quando o PS contrair, ele vai jogar sangue na aurícula esquerda e vai jogar na aorta. Então a aorta vai receber o quê? Menos sangue. Então ela vai se fechar mais cedo. Então o que vai acontecer? Normalmente eu tenho P2 aqui e eu tenho A2 aqui. No caso da insuficiência mitral, então o A2 vai acontecer mais cedo. Então eu vou ter um desdobramento de segunda agulha por antecipação de A2. Então a insuficiência mitral é uma causa de desdobramento de segunda agulha. Mas qual é o mecanismo agora? O mecanismo agora não é o atraso de P2. O mecanismo agora é antecipação de A2. Então na insuficiência mitral, o que eu tenho é uma antecipação de A2, quer dizer, o A2 acontece mais cedo, que eu tenho menos sangue saindo do VE para a aorta, porque o ventrículo, ao se contrair, está dividindo o seu sangue, que deveria ir todo para a aorta, uma parte dele vai para a aurícula esquerda. Então a aorta recebendo menos sangue, a válvula aórtica vai se fechar mais cedo. Então eu vou ter antecipação de A2. Então na insuficiência mitral, o desdobramento de segunda agulha é por antecipação de A2. Então esse é um mecanismo importante de desdobramento de segunda agulha.